Então, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês as 4 ações que eu comprei esse mês. Essas ações são todas microcaps, tá? Ou seja, são ações bem pequenas. Uma delas tem somente 7 milhões de dólares de market cap e eu acredito que todas elas tenham mais de 100% de upside, tá? De potencial de retorno. Mas, antes da gente entrar de cabeça no assunto de hoje, como sempre, nada nesse vídeo é recomendação de investimento, ok? Eu só estou aqui dividindo o que eu pessoalmente estou fazendo na minha carteira com vocês, tá? E com isso dito, hora de começar, né? Então, começando com a maior ação em termos de market cap, essa ação é listada na Nasdaq e como a gente vê aqui, esse papel foi de 8 dólares em 2023 para 51 centavos no seu ponto mais baixo, né? E a primeira compra que eu fiz dessa ação foi em 61 centavos. Porém, como eu fui adicionando mais papéis ao longo desse ano, meu preço médio atualmente está em 81 centavos. E a minha expectativa aqui é de que essa ação volte para no mínimo 1,80, tá? Mas eu ouso dizer que essa ação ainda poderia voltar para os 8 dólares, tá? Mas beleza, de que ação a gente está falando, né? Bem, a nossa primeira ação se chama Assertio Holdings, código ASRT, e ela tem um market cap de atualmente 86 milhões de dólares. Tá, mas o que essa empresa faz, né? Bem, ela é uma empresa do setor farmacêutico. Isso significa que ela gasta milhões e milhões e milhões pesquisando novos medicamentos, né? Isso significa que ela às vezes gasta uma montanha de dinheiro para desenvolver um medicamento que às vezes pode nem funcionar, né? Como me perguntaram essa semana. Não. Na verdade, a Assertio Holdings tem um modelo de negócios muito mais asset light, né, do que esse, né? Ela é uma empresa muito mais focada no lado comercial. Então, ao invés dela pesar a mão ali em pesquisa e desenvolvimento, ela já compra medicamentos aprovados e os desenvolve comercialmente, né? Tá, mas o que aconteceu para essa ação cair tanto afinal, né? Quer dizer, algo bem sério deve ter acontecido para essa ação ir de 8 dólares para 50 centavos, né? Quer dizer, é uma queda extrema, né, de mais de 90%. Bem, então, eis aqui o que aconteceu com a Assertio Holdings. Até 2023, o principal medicamento dessa empresa se chamava Indocin, tá? Indocin. O Indocin não tinha patente, porém, a Assertio era a única empresa que conseguia fabricar esse medicamento, né, essa droga, que era basicamente um supositório de indometacina, se eu não me engano, tá? Então, a Assertio Holdings era a única que conseguia fabricar esse medicamento e por isso ela tinha uma exclusividade de mercado, né, por uma questão técnica. E como a gente vê aqui, em 2022, o Indocin chegou a fazer 100 milhões de dólares em receita. Em 2023, porém, a sorte de Assertio mudou, né, porque 2 medicamentos concorrentes foram anunciados. E como resultado, as vendas do Indocin simplesmente despencaram, né, indo para 87 milhões em 2023. Hoje, porém, a situação está muito pior, né? Porque o Indocin está fazendo somente cerca de 10 a 15 milhões por ano, tá? Agora não sei especificamente quanto o Indocin fez nos últimos 12 meses, mas eu lembro que, segundo os meus cálculos, dava algo entre 10 e 15 milhões de dólares por ano, tá? Mas enfim, a gente teve uma queda brutal, né? Porque as vendas caíram de 100 milhões de dólares por ano para somente cerca de 15, né? Então foi um baita estrago, né? Mas então é basicamente por isso que essa ação derreteu, né? Porque o principal medicamento dessa empresa perdeu a sua exclusividade de mercado e com isso as suas receitas despencaram, né? E para o mercado isso acabou meio que marcando o fim, a morte de Assertio Holdings. Porém, no mesmo ano em que os concorrentes do Indocin foram anunciados, a Assertio Holdings adquiriu a Spectrum Pharma, que veio junto com outro medicamento chamado Rolvedon. O Rolvedon, em 2023, estava fazendo cerca de 18 milhões de dólares, como a gente vê aqui. Em 2024, porém, o Rolvedon encerrou o ano fazendo 60 milhões de dólares. E segundo o CEO, as vendas do Rolvedon poderiam chegar a 80, 100 milhões de dólares. Quem sabe até mais, né? O ponto é que parece que o mercado está vendo é somente a perda do Indocin, né? Enquanto parece que o mercado, por outro lado, ignora completamente o aparecimento do Rolvedon e o crescimento de receitas
que esse medicamento está mostrando, né, está apresentando. Então é basicamente por isso, por essa história, que essa empresa está negociando aí a um valuation bem baixo, né, a um nível de valuation bem baixo, porque por enquanto essa é considerada uma empresa que perdeu seu principal produto, né, que era o Indocin, e cujas receitas estão estagnadas, né, quer dizer, como a gente vê aqui, as receitas de Assertio estavam em 111 milhões em 2021, depois elas subiram para 156,2 em 2022 e agora, nos últimos 12 meses, elas voltaram ali para 117. Então, basicamente, desde 2021, as receitas dessa empresa basicamente não cresceram, né? Elas basicamente permaneceram no mesmo lugar, apesar da flutuação, né? E é óbvio que o mercado não gosta de ver isso, né? O mercado quer ver crescimento. O mercado quer sempre a todo custo ver crescimento. E o que não mostra ali crescimento, ele precifica às vezes a múltiplos ridiculamente baixos mesmo, né? Como é o caso, na minha opinião, de Assertio Holdings. E lembrando que nada nesse vídeo é recomendação de investimento, tá? Enfim, o importante é a gente entender aqui que essa estagnação ocorreu porque a empresa passou por uma grande transformação no seu negócio, né? E uma hora essa transformação, essa grande mudança vai aparecer nos números e o crescimento provavelmente, inclusive, deve voltar, na minha opinião, né? Então é basicamente assim que eu vejo a tese em Assertio Holdings se desenrolando, né? Mas uma hora eu acredito que toda essa mudança vai sim aparecer nos números e que a empresa vai sim voltar a crescer. Mas beleza. Agora falando de valuation, né? Como essa empresa está em termos de precificação? Bem, na minha visão, a Assertio Holdings está negociando a níveis super atrativos. Tá, mas por quê, né? Bem, como eu disse, a Assertio Holdings possui atualmente um market cap de cerca de 86 milhões de dólares, né? O que esse número não te mostra, o que esse número não te conta, porém, é que a Assertio Holdings tem cerca de 58 milhões de dólares em caixa líquido no seu balanço, né? Ou seja, se você compra a Assertio Holdings agora, né, você basicamente estaria pagando somente uns 28 milhões por essa empresa, né? Tá, mas o que você está levando em termos de números, né, em termos de ativos? Bem, você está levando uma empresa que está entregando aí cerca de 117 milhões de dólares ao ano em receita, né? O que significa que a Assertio Holdings está negociando a um Enterprise Value to Sales, a um valor de firma sobre receita de somente cerca de 0,2 vezes, tá? Bem, para mim, esse é um múltiplo ridículo, né? Pô, mas para um negócio desses, tá negociando a um múltiplo tão baixo assim, né? Essa ação, sei lá, deve ter margens pequenas, né? Bem, na verdade não. Como a gente vê aqui, a Assertio Holdings tem mostrado uma margem bruta de 66% nos últimos 12 meses. Por 66%, né? Isso é uma baita margem, né? Por outro lado, é claro que a gente também tem aspectos negativos aqui, né? Por exemplo, a empresa vem entregando prejuízos operacionais significativos, né? Quer dizer, como a gente vê aqui, a margem operacional de Assertio ficou em menos 30% nos últimos 12 meses. Quer dizer, isso não parece muito bom, isso não parece muito saudável. Porém, o que você tem que entender aqui é que esse número inclui despesas sem efeito caixa, né? Por exemplo, nesse número você tem inclusas aqui despesas como amortização de ativo intangível, né, por exemplo. Além disso, você também tem uma perda contábil que a empresa registrou em função da venda de uma de suas subsidiárias. Porém, essas coisas todas não têm efeito caixa, né? Então, se você olhar para esse número, você pode acabar mal interpretando as coisas, né? Pelo menos na minha opinião, né? Mas se a gente olhar para o demonstrativo de fluxo de caixa, né, a gente vê que a Assertio Holdings entregou 18 milhões de dólares em fluxo de caixa operacional nos últimos 12 meses. Ou seja, você está pagando aqui por essa empresa um múltiplo de somente cerca de 1,5 vezes Enterprise Value to Operating Cash Flow. Ou seja, valor de firma sobre fluxo de caixa operacional, né? Para mim, novamente, esse múltiplo é muito baixo, né? Por exemplo, eu consigo ver a Assertio Holdings negociando a 6, 7 vezes, né? Enterprise Value to Operating Cash Flow, né? Para não dizer, inclusive, números mais elevados, né? Então, o que eu estou vendo aqui é que o mercado está ignorando uma empresa que está ali se recuperando, né? Mas parece que a única coisa que o mercado está vendo, no caso de Assertio, né, é a perda do Indocin.
enquanto desconsidera completamente que essa empresa agora tem dois novos medicamentos centrais, né, que no caso são o Rolvedon e o Sympazan, que é uma outra droga da empresa, que é um outro medicamento de assertion, né? Mas o que eu acho que vai acontecer é que uma hora o crescimento do Rolvedon, principalmente, vai começar a aparecer nos financials, né, nos números da empresa. E aí o mercado vai ver que ao invés de estar morrendo, ao invés de estar com as suas receitas caindo, né, a Assertion, na verdade, está crescendo. E com mais crescimento, inclusive, essa empresa também deve acabar entregando margens melhores e, eventualmente, mais lucro também. E aí, francamente, eu não vejo motivo nenhum para essa empresa continuar negociando a múltiplos tão baixos, né? Tá, mas onde eu acho que essa ação poderia chegar, né? Bem, eu consigo ver 100% de upside aqui tranquilamente. Por exemplo, eu consigo ver a Assertion negociando tranquilamente a 2 vezes receita. Hoje, porém, ela está negociando ali por volta de 0,7, 0,8 vezes receita. Quer dizer, basta esse ajuste de múltiplo, né, para a Assertion ir buscar ali a faixa de 1,80 novamente, o que já representaria aí um retorno de mais de 100%, considerando onde essa ação está agora, né, ou seja, em cerca de 90 centavos. Então, essa foi a primeira ação que eu comprei esse mês, e essa é uma posição que, para mim, apresenta uma excelente relação risco-retorno, né, porque, quer dizer, a Assertion poderia tranquilamente negociar a 3, 4 vezes receita, né? Dependendo do crescimento do Rolvedon. E enquanto isso, essa empresa está sendo cotada aí basicamente no mesmo patamar do que ela tem em caixa líquido. Fora isso, a empresa está gerando caixa, não tem grandes investimentos a fazer pela frente, né? Então eu me sinto bastante tranquilo nessa posição, né? Enfim, essa foi a nossa primeira ação de hoje. Quer saber mais sobre a Assertion? Então se inscreve aí no canal que muito em breve eu devo fazer uma série de vídeos acompanhando essa empresa. Aliás, eu devo acompanhar cada um dos nomes de hoje, ok? Então pode ser realmente uma boa ideia você se inscrever nesse canal. Enfim, nossa segunda ação de hoje, porém, não é listada na Nasdaq, nem em nenhuma bolsa popular, tipo a Bolsa de Nova York, né? Ao invés disso, essa empresa, a nossa segunda ação, está listada no Canadá, na TSX Venture, que é basicamente uma bolsa para empresas que estão ali começando, né, em estágio muito inicial. É basicamente uma bolsa de venture capital, né? Porém, além do Canadá, essa empresa também possui ações listadas nos Estados Unidos, no mercado de balcão, na OTC americana, né? De qualquer forma, nossa segunda empresa de hoje possui um market cap, uma capitalização de mercado de somente cerca de 40 milhões de dólares e seu nome é MineHub Technologies, código MHUB no Canadá e MHUBF nos Estados Unidos. E como a gente vê aqui, MineHub caiu mais de 95% desde o seu topo em 2021, indo de cerca de $2,90, né, para somente 12 centavos no seu ponto mais baixo, né? Desde o seu fundo, porém, essa ação vai se recuperando, como a gente vê aqui, e hoje está negociando aí em 48 centavos. E o meu preço médio, por enquanto, ronda ali os 45 centavos, né? E essa é outra ação que eu acredito que tem um potencial realmente multiplicador, né? Tá, mas e como se compra ações listadas nesses lugares, né? Na TSX Venture ou então no mercado de balcão americano, né? Como se compra, por exemplo, as ações de MineHub, né? Bem, eu pessoalmente uso a Interactive Brokers, cujo link eu deixei inclusive na descrição desse vídeo, tá? Mas é através de lá que eu compro esses papéis. De qualquer forma, nossa segunda ação de hoje se chama MineHub. Tá, mas o que ela faz, né? Bem, ela oferece um software, ela oferece uma plataforma de logística direcionada à indústria de commodities. Uma coisa que pouca gente sabe é que o setor de commodities ainda é bastante atrasado, né? Por exemplo, enquanto que pra gente é comum comprar algo na Amazon, né, e rastrear a entrega do nosso pacote, né, ver ali como ela está progredindo, para o setor de mineração, para o setor de commodities, as coisas ainda funcionam na base do Excel e dos e-mails, mas você não consegue, por exemplo, rastrear adequadamente a trajetória do minério que saiu da mina, né, e que está chegando no seu porto. Mas esse é um setor que está acostumado a operar da mesma forma há muito tempo e que até o momento tem resistido à digitalização. Isso, porém, essa resistência à digitalização, né, acaba gerando uma série de problemas. Por exemplo, nos últimos anos, a gente tem visto um número maior de fraudes milionárias ocorrendo aí no setor de commodities, né? Fraudes que geram centenas de milhões de prejuízo, né? Além do mais,
também está crescendo muito o número de regulações que exigem o rastreamento das commodities. Então, é fundamental atualizar a logística dessa indústria. E é justamente essa a ideia de MineHub, né? Modernizar a indústria de commodities, oferecendo uma plataforma onde as empresas possam controlar ali toda a sua cadeia logística, né? Conseguindo rastrear tudo. Sim, eu sei que isso não parece muito original hoje em dia, né? Mas para o setor de commodities, isso é uma grande transformação, né? Como eu vou explicar nos meus vídeos sobre essa empresa. De qualquer forma, a verdade é que quem olha para os números de MineHub, com certeza, no primeiro olhar, acha essa empresa cara, né? Não somente acha essa empresa cara, né? Como também acha essa empresa ruim. Afinal de contas, a MineHub entregou somente 2 milhões de dólares em receita em 2024, enquanto os seus gastos operacionais ficaram em 7 milhões. MineHub, portanto, está queimando dinheiro para operar, né? Além disso, a empresa também não possui um balanço forte. Então é muito fácil você descartar MineHub quando você olha somente os números dela, né? Sem saber a história por trás dessa empresa e para onde ela planeja ir, né? Mas sim, os números de MineHub, num primeiro olhar, são ruins, né? Porém, eu acho que isso tudo pode mudar rapidamente. Por quê? Porque o plano de MineHub sempre foi o seguinte: eles sabiam que a resistência à mudança seria muito grande por parte dessa indústria, né? Então, para conseguir de fato que as empresas adotassem o sistema deles, eles precisariam assinar um grande player primeiro, que então, ao começar a usar a plataforma, né, acabaria obrigando os seus parceiros a usar a plataforma também. Então foi nisso que a empresa focou nos últimos anos. Então foi isso que ela fez, né? Ela foi atrás dos líderes de mercado. E, por mais louco que esse plano inicial pareça, né? Uma empresa micro, uma empresa super pequena, ir atrás de gigantes como Codelco, né? Empresas que valem ali dezenas, centenas de bilhões, né? Por mais que esse plano pareça um pouco meio louco, né? A verdade é que ele deu certo. E MineHub, no final, conseguiu assinar gente muito grande. Mas, por exemplo, hoje, essa empresa tem como cliente a Codelco, que é a maior mineradora de cobre do mundo, né? E que está usando a plataforma de MineHub em todo o seu operacional. Além disso, você tem a Southwire, que é uma grande fabricante de fios de cobre nos Estados Unidos, a Vale, a BHP e a Sumitomo Corporation. E eis uma coisa importante aqui, tá? Atualmente, MineHub tem só 10 clientes pagantes, ok? MineHub tem só 10 clientes pagantes, essa é uma informação muito importante. Agora, sabe quantos nomes já estão integrados na plataforma de MineHub? Mais de 200, como a gente vê aqui. Mas como a gente vê nesse slide, MineHub tem mais de 200 nomes testando a sua plataforma. Agora, imagina se 20% desses nomes acabarem sendo convertidos para clientes pagantes no curto prazo, né? Quer dizer, eu não acho que 20% seja uma taxa de conversão agressiva, muito pelo contrário, né? Inclusive acho uma premissa, acho uma expectativa super razoável, super conservadora, inclusive. Mas imagina se só 20% desses clientes acabarem sendo convertidos para clientes pagantes, né? Aí, nesse caso, MineHub teria 5 vezes mais clientes do que tem hoje, né? Ou seja, eles teriam 50 clientes, né? Aí, meu caro, nesse caso, eu acho que os números de MineHub mudariam completamente, né? Então, de uma empresa que está mostrando um prejuízo operacional bastante preocupante, né? De uma empresa que está mostrando números ruins, né? Essa empresa, na verdade, poderia se aproximar muito ali do 0 a 0 do break-even e, quem sabe, poderia até começar a entregar lucro e geração de caixa, né? De qualquer forma, algo muito interessante sobre MineHub é o grande network effect, o grande efeito de rede que essa empresa tem, porque cada cliente pagante acaba trazendo todos os seus parceiros de negócios para a plataforma também, né? Por exemplo, a Codelco está na plataforma de MineHub, né? E a Codelco tem os seus parceiros de negócio, tem os seus parceiros de operação, que agora vão precisar também usar a plataforma de MineHub, pelo simples fato de que a Codelco está usando, né? Eles serão obrigados a fazer isso. Eles terão essa necessidade, mesmo que eles não se tornem clientes pagantes de MineHub, né? De qualquer forma, cada parceiro dos clientes de MineHub recebe uma conta demo, né? Porque assim, eles podem interagir com, por exemplo, a Codelco, né? E aí eles já começam a experimentar a plataforma de MineHub automaticamente, né? Eles já começam a entrar em contato com ela. E aí o que eu fico pensando é o seguinte, né? Quer dizer, depois de meses usando a plataforma e vendo os benefícios que ela pode trazer, quantos desses parceiros
não vão também decidir adotá-la, tornando-se assim clientes pagantes de MineHub, né? E eu acho que isso pode acontecer com muitos dos nomes que hoje têm uma conta demo em MineHub. Enfim, resumindo, né? MineHub, na minha visão, pode ver um crescimento violento de receita nos próximos anos, e os péssimos números que a gente está vendo hoje provavelmente vão se tornar coisa do passado. Isso na minha visão, né? Na minha opinião, né? Lembrando que, novamente, nada nesse vídeo é recomendação de investimento, né? Mas sabe, eu precifico o MineHub de uma forma diferente. Aqui, nesse caso, eu não estou olhando para múltiplos, né, como preço sobre receita, porque eu acho que, nesse caso, simplesmente não faz sentido isso, né? Ficar olhando para múltiplos como preço sobre receita, como Enterprise Value to Operating Cash Flow, né? Mas eu acho que essa abordagem não faz sentido nesse caso, tendo em vista o estágio super inicial que essa empresa se encontra atualmente, né? Portanto, é da seguinte forma que eu vejo o MineHub. Eu vejo o MineHub como um ativo, né? E segundo as minhas conversas com a empresa, custou cerca de 40 milhões de dólares para construir a plataforma atual, ou seja, o ativo atual, né? Por outro lado, hoje custaria cerca de 25 milhões de dólares para construir uma plataforma semelhante hoje em dia, né? Então, você comprando essa ação hoje, né, pagando um market cap de 40 milhões, né, e o enterprise value mais ou menos no mesmo patamar, né, visto que a empresa não tem muita dívida, né, pelo menos não tem uma dívida considerável, mas comprando essa ação hoje, pagando 40 milhões de market cap, isso significa que você estaria pagando aí menos de 2 vezes o custo de construção desse ativo. Bem, honestamente, eu não acho isso caro, porque também não é só sobre a plataforma, né? É sobre os clientes, é sobre os nomes que estão operando na plataforma de MineHub, é sobre as grandes empresas que já estão ali naquele ecossistema, né? Quer dizer, você acha que é fácil assinar a Codelco, né? Ou então a Southwire? Obviamente não, né? Então, certamente, pelo menos na minha opinião, né? Só os clientes, só os nomes que estão agora na plataforma de MineHub já valeriam pelo menos metade do atual market cap deles, né? E isso sendo conservador, inclusive, na minha opinião, né? Então, eu não sinto que eu estou comprando uma empresa cara, né? Ao pagar 40 milhões por MineHub, mesmo com os números ruins, né? Mas o que eu vejo aqui é uma empresa que vai surpreender todo mundo, né? Quando os clientes começarem a chegar em peso, né? Quando os clientes começarem a ser convertidos e os números começarem a mudar, ficando cada vez mais perto do positivo. Por outro lado, né? Investir em MineHub é certamente bem mais arriscado do que investir em Assertio Holdings, né? A Assertio Holdings tem 100 milhões em caixa. A MineHub, por outro lado, está queimando caixa sem ter, ao mesmo tempo, muitos recursos no balanço, né? Então, certamente a situação está muito mais fácil para a Assertio Holdings do que para MineHub nesse sentido, né? Por outro lado, eu também consigo ver MineHub chegando no market cap de 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares, né? Eu consigo ver isso acontecendo perfeitamente, né? Quer dizer, como é que isso poderia acontecer, né? Bem, você acha que MineHub conseguiria chegar em 20 milhões em receita? Eu diria que com o tempo, né? Eu diria que certamente essa empresa vai chegar a 20 milhões de receita, né? Tendo em vista todos esses grandes líderes de mercado que já estão na plataforma da empresa, né? Então, partindo do princípio que seria possível para essa empresa chegar a 20 milhões em receita, quer dizer, aí vem a segunda pergunta, né? Você acha que seria impensável ver MineHub negociando por exemplo, 5 vezes receita? Bem, eu acredito, sinceramente, que isso não seria nada impensável, né? Só que aí, nesse caso, a gente já teria chegado aí no market cap de 100 milhões, né? E 200 milhões, será que essa empresa conseguiria chegar ao market cap de 200 milhões, né? Novamente, eu acredito que sim, né? E agora fazendo a conta com os mesmos 20 milhões de receita, né? Quer dizer, será que MineHub consegue gerar 20 milhões de receita no médio e longo prazo? Eu acredito que sim, novamente, né? Agora a pergunta, né? Será que MineHub consegue ser negociada a 10 vezes de receita? Eu acredito que sim, novamente, né? Porque esse negócio, na minha visão, no final vai acabar mostrando altíssimas taxas de crescimento e margens muito boas. Porém, mais importante do que isso, é o fato do negócio de MineHub ser muito forte, ser muito sticky, né? Quer dizer, a plataforma de MineHub
é basicamente um sistema operacional, então isso aqui pode se tornar, na verdade, o sistema operacional do setor de commodities, né? Esse é o potencial. Então não, eu não acho nada impensável ver MineHub negociando a 10 vezes receita, né? Então, considerando 20 milhões de receita e o múltiplo de 10 vezes, a gente já chegaria aí no market cap potencial de 200 milhões de dólares. Ou seja, se hoje o market cap de MineHub se encontra em 40 milhões, quer dizer, de 40 para 200, né? São 5 vezes o capital, né? Então sim, a Searchel, por exemplo, é uma empresa muito mais segura, né? Porém, MineHub tem um potencial realmente incrível, né? Por exemplo, eu consigo imaginar essa empresa chegando a 1 bilhão de dólares de market cap, né? Quer dizer, do ponto onde essa empresa está hoje, em 40 milhões, para 1 bi, são mais de 20 vezes, né? E eu não acho que isso seria algo impensável. Mas enfim, eu vou deixar para falar sobre o real potencial de MineHub nos vídeos que eu vou fazer sobre essa empresa, né? Porque tem muita coisa para cobrir para que esse número faça sentido, né? Então, eis a nossa segunda ação de hoje, né? MineHub. Agora, antes da gente entrar na nossa terceira ação de hoje, no nosso terceiro nome, né? Se você ainda não deixou o seu like, pô, meu amigo, não faça essa desfeita comigo, pelo amor de Deus, né? O que eu estou dividindo aqui com vocês, afinal de contas, vocês não acham em qualquer canto, né? Mas enfim, deixe seu like aí e agora sim, nós podemos ir para a nossa terceira ação, para o nosso terceiro nome de hoje, que é uma empresa também listada na TSX Venture, no Canadá e no mercado de balcão americano, né? Essa é uma empresa com market cap de 10 milhões de dólares atualmente, porém, como essa empresa tem cerca de 6 milhões de dólares no seu balanço, isso significa que o seu enterprise value, que o seu valor de firma, hoje fica só ali em 4 milhões de dólares, né? Tá, mas que empresa é essa afinal, né? Essa empresa se chama Adcore, código ADCO no Canadá e ADCOF nos Estados Unidos. E essa história eu acredito que seja um pouco mais rápida de contar do que as anteriores, né? Mas então, o que faz Adcore, né? Adcore é uma empresa israelense que nasceu como uma agência de marketing digital. Quer dizer, a gente está falando de um negócio de serviço, né? Não tão escalável, sem grandes diferenciais competitivos e com margens médias, né? Na casa de 30% a 40%, né? E a gente está falando aqui de margem bruta. Então, sinceramente, essa está longe de ser uma tese, de ser uma ação que me interessaria de primeira, né? Porém, tem dois fatores muito importantes aqui, né? Primeiro, Adcore, nos últimos anos, vem investindo numa nova divisão de negócios. Então, eles construíram 9 aplicativos que funcionam como SaaS, né? Como Software as a Service, e que hoje entregam margens entre 60% e 80%. E essa divisão de negócios começou bem pequena, começou do zero, né? Porém, ela vem ganhando corpo, né? Apesar de que hoje ela representa aí somente cerca de 15% do negócio todo, né? Essa continua sendo uma empresa, então, de serviço ainda, né? Porém, segundo a minha conversa com eles, né, com a empresa, a expectativa deles é de que a participação dessa receita de alta qualidade, né, da divisão de tecnologia, deva chegar em 50%, se não mais. Se isso acontecesse, né, nesse caso, as margens dessa empresa mudariam radicalmente, né? A cara da empresa mudaria radicalmente, né? Então, essa passaria basicamente de uma empresa de serviços para uma empresa de tecnologia super escalável e rentável, né? Esse crescimento das receitas e expansão de margens, inclusive, devem logo levar a empresa ao lucro operacional, visto que nos últimos 12 meses eles estão bem perto de atingir ali o break-even, o 0 a 0. Mas, meu amigo, quando essa mudança acontecer, né? Quando ficar óbvio que Adcore está passando de uma empresa de serviços de margens médias, né, para uma empresa de tecnologia com margens elevadas e com grande potencial de escalabilidade, né? Mas quando essa mudança no business de Adcore ficar evidente para o mercado, eu acredito que a gente provavelmente vai ver múltiplos completamente diferentes aqui, né? E com isso a gente chegou no segundo tópico que me fez olhar com mais carinho, né, para Adcore e que me fez também decidir investir nessa empresa. E esse segundo fator é a atual precificação dessa empresa. Veja, Adcore pode até não ser o negócio mais incrível do mundo, o mais interessante, porém, na minha opinião, essa empresa está negociando a níveis totalmente incompatíveis com a sua qualidade, né? Por exemplo, como eu disse para vocês, Adcore tem um market cap de cerca de 10 milhões de dólares atualmente, certo?
Em caixa líquido, por outro lado, eles possuem, como a gente vê aqui no Seeking Alpha, cerca de 6 milhões. E aliás, se você tem interesse nessa plataforma, né, eu deixei o link dela com desconto, inclusive, na descrição desse vídeo, ok? Que é a plataforma que eu uso para fazer as minhas análises. De qualquer forma, o valor de firma de Adcore é de somente cerca de 4 milhões de dólares. Então seria basicamente isso que você gastaria no final para comprar essa empresa, né? Contando com o caixa que ela tem no balanço. Isso, porém, se te vendessem as ações, né? Porque 70% das ações de Adcore, mais ou menos, estão nas mãos do CEO e fundador, né? O que, inclusive, para mim, é um excelente sinal, né? Ver o CEO tão investido assim pessoalmente na empresa, né? Na empresa que eu estou investindo, né? De qualquer forma, o que você estaria levando agora se você comprasse Adcore, né? Nos atuais níveis? Bem, você estaria levando uma empresa que está fazendo aí 23,4 milhões de dólares de receita por ano, o que representa, então, né, que Adcore está negociando um valor de firma sobre receita ao Enterprise Value to Sales, né, de somente cerca de 0,2 vezes, né, o que para mim é um múltiplo incrivelmente baixo. Né? Mas além disso, comprando o Adcore agora, isso aqui está parecendo uma propaganda, né? Mas comprando o Adcore agora, você está levando uma empresa com uma margem bruta média de cerca de 40%, né? Adcore também não está longe de sair no break-even, né? No 0 a 0, com uma margem operacional de atualmente menos 1,26%, né? Então eles estão bem pertinho aí de entregar um resultado no 0 a 0, né? Basta ali um pouquinho mais de crescimento, um pouquinho mais de ganho de margem para isso acontecer. Então, assim, fica a pergunta, né, vendo essas coisas. Será que Adcore merece tais múltiplos? Múltiplos tão baixos assim? Bem, eu acho que não, né? Por isso que eu comprei essa ação. Mas ainda tem mais, porque Adcore está gerando um caixa significativo, né? Por exemplo, nos últimos 12 meses, como a gente vê aqui, Adcore gerou cerca de 2,3 milhões de dólares em fluxo de caixa operacional. Quer dizer, você está pagando 4 milhões em valor de firma, por isso, né? Por uma empresa que gerou 2,3 milhões de dólares em fluxo de caixa operacional, né? Quer dizer, isso representa que Adcore está negociando a um ridículo múltiplo de somente 1,7 vezes Enterprise Value to Operating Cash Flow, que significa valor de firma sobre fluxo de caixa operacional. Então, francamente, eu acho que o mercado está sendo excessivamente punitivo com Adcore, né? E por que eu acho que o mercado está avaliando essa empresa dessa forma, né? Bem, primeiro porque essa é uma ação muito pequena, né? Listada numa bolsa periférica, né? Além do mais, o setor de marketing também não tem estado nos seus melhores momentos nos últimos anos, né? E também o mercado vê essa empresa hoje como uma empresa de serviços, né? Porém, como a gente viu, Adcore está investindo numa divisão de tecnologia que pode mudar completamente o perfil dessa empresa. E essa divisão, esse segmento, conforme for crescendo, deve jogar as margens de Adcore para cima e melhorar a qualidade, por assim dizer, né, das receitas de Adcore. Mas, por exemplo, na verdade, isso já está acontecendo, né? Como a gente vê aqui, no último trimestre, Adcore, na verdade, entregou uma margem bruta de 47%. E conforme a divisão de tecnologia for crescendo, essa margem provavelmente vai para cima de 50%, né? Então, eu acredito que vai ter uma hora que o mercado vai começar a olhar de uma maneira completamente diferente para Adcore. E aí a reprecificação dessa ação finalmente deve acontecer, né? Tá, mas onde eu acho que essa ação pode chegar? Bem, vamos ser práticos e avaliar essa empresa usando o múltiplo preço sobre receita. Atualmente, Adcore está negociando a somente 0,5 vezes de receita, tá? Honestamente, eu consigo ver Adcore negociando tranquilamente mesmo, a 2 vezes receita. Porém, nesse caso, a gente já estaria falando aqui de um retorno de 4 vezes o dinheiro investido, né? Porque de 0,5 vezes para 2 vezes, a gente tem aí uma multiplicação de 4 vezes, né? Contudo, eu acho que essa empresa pode negociar a múltiplos muito mais elevados do que isso, né? Do que somente 2 vezes receita. Mas, por exemplo, seria impensável ver Adcore negociando a, por exemplo, 10 vezes receita? Ué, se ela mostrar lucro, geração de caixa, boas margens e crescimento, por que não, né? Principalmente se os juros caírem bem, né? E, aliás, o plano de Adcore é crescer esse ano, 2025, cerca de 20%. Quer dizer, isso é muito crescimento, né? Então, assim, eu não vejo motivos
para essa empresa está sendo negociada a múltiplos tão baixos, né, como a gente está vendo agora, sinceramente. Então, basicamente é por isso que eu comprei essa ação, né? Porque eu vejo aqui um investimento super assimétrico. Quer dizer, dá para fazer 5 vezes o dinheiro investido aqui? Ué, claro, quer dizer, se a Adcore está negociando a 0,5 vezes receita, se essa empresa negociar 2,5 vezes receita, você já tem aí uma multiplicação de 5, né? Então sim, dá para você alcançar uma multiplicação de 5 vezes aqui nessa ação, né? De tão barata que ela tá, né? E novamente, isso aqui não é recomendação de investimento, tá? Bem, de qualquer forma, essa foi a nossa terceira ação de hoje, Adcore. E finalmente, eis que chegamos no nosso último nome de hoje. Então, sobre nossa quarta ação, ela se chama Reclaim e seus papéis são listados novamente na TSX Venture, código MAID, e também no mercado de balcão americano, código MAIDF. Reclaim possui um market cap de somente 7 milhões de dólares atualmente, e como eu já disse antes aqui no canal, essa é uma das minhas maiores posições em bolsa, sendo que o meu preço médio está ali em 7 centavos. Mas ok, o que essa empresa faz, né? Bem, essa é uma empresa de tecnologia que oferece basicamente um marketplace de dados em compliance, de dados em conformidade. Como assim, né? O que isso significa? Bem, você sabe que quando você navega na internet, os seus dados estão sempre sendo coletados, né? Você sabe que isso acontece, né? E francamente, nas últimas décadas, esse meio que tem sido normal, né? Sim, a gente navega na internet e as empresas pegam os nossos dados, né? Isso acabou virando algo meio que evidente, né? Meio óbvio. A gente meio que acabou normalizando isso, né? Então sim, os nossos dados estão vagando por aí na internet, à solta, e a gente não tem a menor ideia do que está sendo feito com eles, né? Porém, nos últimos anos, as coisas vêm mudando. E eu digo isso porque o ambiente regulatório vem mudando, né? Então hoje, em diversos países do mundo, as empresas agora precisam do consentimento do usuário para coletar os seus dados, né? Além disso, o usuário também ganhou o direito de solicitar a exclusão dos seus dados, se assim quiser, né? Então essas coisas estão virando lei, né? Estão virando exigências regulatórias. Tá, mas e se as empresas não seguirem com isso, né? E se as empresas não cumprirem com essa lei, né? Bem, aí nesse caso é multa, né? E as multas aqui podem ser pesadíssimas, tá? Por exemplo, tanto o Google quanto a Meta acabaram de ser multados no Texas em 1,4 bilhões de dólares cada um por questões relacionadas justamente à privacidade digital, né? Então sim, é bom que as empresas cumpram com essas novas leis, pelo bem delas, né? Porque a conta pode sair bem salgada no final, né? Por isso, então, como a gente está vendo, as empresas agora precisam de dados em conformidade, de dados que o usuário tenha dado ali o seu aceite, né? A questão é, onde é que se arruma isso em escala, né? Bem, no marketplace de dados em conformidade de Reclaim. Lá, de um lado você tem empresas que estão buscando comprar dados em conformidade, né, para cumprir com as exigências regulatórias, e do outro lado você tem pessoas como a gente que estão vendendo os seus dados com o devido consentimento, né? Então imagina, Reclaim é meio que uma forma de você ganhar dinheiro sem fazer nada, né? Sim, você está vendendo os seus dados, porém, seus dados já são vendidos por aí mesmo, né? Então assim, pelo menos nesse caso é você que está fazendo dinheiro com a venda deles, né? Pelo menos é você que está recebendo por eles, né? Agora, imagina quanta gente não vai se interessar por isso, né? Imagina a demanda, né? Imagina a quantidade de usuários que pode acabar chegando em Reclaim, né? Afinal de contas, novamente, você meio que está ganhando dinheiro sem fazer nada, né? E se as empresas agora precisam tanto assim de dados em conformidade, né? Já imaginou quantas empresas também não vão se interessar por isso, pelo produto de Reclaim, pelo marketplace dessa empresa? Então, eu acho que muita gente mesmo vai se interessar pelo que o Reclaim está oferecendo. Eu acho que a demanda pelo marketplace dessa empresa vai ser simplesmente gigantesca. De qualquer forma, além de vender os seus dados, né, você também tem outra opção. Quer dizer, ao invés de vender o acesso aos seus dados, você pode simplesmente pedir para a Reclaim varrer a internet, né, e retirar todas as suas informações de circulação, preservando assim a sua privacidade, né? E aqui eu novamente te pergunto, já imaginou quanta gente não vai se interessar por esse produto, por essa opção, especialmente agora com o número de vazamento de dados aumentando, né? Conforme o poder dos hackers vai sendo amplificado pela AI, né? Então, qualitativamente, né? É por isso que eu estou investido nessa ação, em Reclaim, porque eles têm um excelente produto. Por exemplo, pelo que eu saiba, não existe outra plataforma do tipo, né?
E da forma como eu vejo, essa empresa também parece estar no início de uma grande tendência, né? Que são as mudanças nas regras de privacidade. Então, eu realmente vejo muito potencial em Reclaim. Por outro lado, não é só porque uma empresa tem uma ideia bacana, tem uma ideia legal, que a gente deve sair comprando as suas ações, né? O preço também tem que fazer sentido, né? Então, em termos de preço, em termos de valuation, eu acredito que Reclaim também esteja uma verdadeira barganha. Quer dizer, como eu disse hoje, o market cap de Reclaim está em 7 milhões de dólares, né? Em receitas, porém, essa empresa hoje está entregando 4,3 milhões de dólares. Ou seja, em outras palavras, Reclaim está negociando hoje a somente 1,6 vezes receita. Tá, realmente não é um múltiplo tão baixo quanto a gente vê em Adcore, né? Mas o ponto, a chave aqui, né, é que as receitas de Reclaim, esse negócio já tem muita qualidade, né? Quer dizer, essa é uma empresa que cresceu 40% nos últimos 12 meses, né? O que é absurdo. Além disso, Reclaim tem uma margem bruta de 80%, o que é fenomenal, e já está entregando lucro líquido e quase gerando caixa. Quer dizer, a gente tem em mãos aqui uma microcap que está crescendo pra caramba, já é lucrativa, está quase ali gerando caixa e que ainda por cima não tem dívida nenhuma no balanço, né? Quer dizer, isso não é tão comum assim de se ver, né? Então, realmente, para mim, essas receitas, esse negócio realmente tem muita qualidade, né? Esse aqui é um excelente negócio. Bom demais, inclusive, para essa empresa estar negociando aí a somente 1,6 vezes receita, né? Quer dizer, francamente, eu não me surpreenderia nada se o Reclaim negociasse a 20 vezes receita, né? Porém, se a gente visse o múltiplo assim, né? Esse aqui já seria um baita investimento, né? Quer dizer, seriam mais de 10 vezes o meu dinheiro. Bem, torcendo para que isso aconteça, né? Mas eu também acho que o Reclaim tem muita qualidade, né? E que, portanto, mereça múltiplos maiores, múltiplos bastante elevados, como, por exemplo, 20 vezes receita, né? Porque essa empresa, esse business, tem um network effect muito forte aqui, né? Por exemplo, quanto mais usuários chegarem para vender os seus dados, mais empresas vão chegar para comprar os dados desses usuários, né? Por outro lado, quanto mais empresas chegarem na plataforma para comprar dados em conformidade, mais vendedores de dados, mais usuários vão ser atraídos para a plataforma para vender os seus dados. Então, além de números excelentes que a empresa já está mostrando, eu acho que ainda tem esse aspecto que é super forte, né, super a favor da empresa, que é o fortíssimo network effect que esse business tem, né? Então, esse é outro motivo pelo qual eu acho que o Reclaim mereça múltiplos mais elevados, né? Enfim, então é basicamente por esses fatores que eu estou enchendo o carrinho de ações dessa empresa, Reclaim, porque, primeiro, eu acho que ela vai pegar o início de uma tendência, né? Eu acredito que a demanda por privacidade e por dados em conformidade deve explodir nos próximos anos, né? E com isso, os números de Reclaim também devem explodir. E segundo, também porque Reclaim já é uma empresa super redonda e que já está mostrando números excelentes, né? E se você quiser saber mais sobre essa empresa, eu estou fazendo uma playlist sobre ela, cobrindo essa tese, essa ação em profundidade, né? Bem, por hoje é isso. Essas foram as 4 microcaps que eu comprei esse mês, em outubro, e nos vemos na próxima, beleza? Valeu!